O famoso físico Albert Einstein, o pai da teoria da relatividade, teve uma história polêmica envolvendo a sua própria morte. Nascido em Ulm, na Alemanha, no dia 14 de março de 1879, Einstein era filho de um industrial judeu. Em 1955, aos 76 anos, o físico sofria de arteriosclerose. Devido a um pequeno sangramento da aorta, ele teve de ser internado no hospital de Princeton, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos. Seria uma internação rotineira, não fosse pelo fato da saúde do cientista apresentar um quadro grave de piora. Segundo a enfermeira que o atendia, na madrugada de 17 de abril de 1955, Einstein estava com dificuldades para respirar. Ela chamou por ajuda e, na companhia de uma outra enfermeira, levantaram a parte superior da cama. Ela conta que Einstein inspirou profundamente por 2 vezes e logo após veio a falecer. Albert Einstein chegou a dizer em vida que queria ser cremado para que as pessoas não venerassem seus ossos. Só que a história da morte do cientista começa a ficar bizarra a partir daqui. O desejo de Einstein sobre ser cremado era exatamente para garantir que seu corpo não fosse estudado e nem roubado. Porém, isto não aconteceu. Um patologista chamado Thomas Harvey ficou responsável por descobrir a causa do óbito do cientista. Harvey, porém, foi além da autópsia. Ele identificou um aneurisma na aorta abdominal como sendo o que causou a morte. Porém, sem permissão, ele abriu o crânio do físico, roubou seu cérebro e o levou para casa em um pote de vidro, onde o manteve por 40 anos. Harvey resolveu retirar o cérebro do cientista, mesmo sem autorização para isso, e com a finalidade de fazer justamente o que Einstein não queria: estudar o órgão pensante do gênio da física e compará-lo com cérebros de pessoas comuns. Depois do roubo, Harvey chegou a convencer o filho do cientista, Hans Albert, a permitir que o cérebro do pai fosse estudado. Mas havia uma condição: era de que Harvey deveria compartilhar suas descobertas com outros cientistas. Sendo assim, deveria usar essas informações apenas para fins e publicações científicas. Harvey passou então a viajar com o cérebro de Einstein, quando acabou perdendo seu emprego graças à sua obsessão pelo físico morto. Primeiro, o cérebro foi levado para a Universidade da Pensilvânia, onde foi fotografado por inúmeros ângulos diferentes. Depois, o órgão foi dissecado e cortado em 240 pedaços, que ficaram preservados em potinhos cheios de substâncias químicas, os quais ficaram guardados no porão da casa de Harvey. Certa vez, durante uma briga com a sua esposa, o patologista precisou salvar o cérebro de Einstein, já que a esposa ameaçou jogar tudo fora. Com medo, Harvey levou o cérebro para uma cidade no Kansas, onde seu tesouro ficou escondido por 20 anos. Durante esse tempo, Harvey mandava pedacinhos do cérebro de Einstein para pesquisadores que tinham interesse em estudar o órgão. Saindo do Kansas, foi morar em Weston, onde acabou perdendo a sua licença médica depois de reprovar em um teste. Os estudos com o cérebro, no entanto, continuaram fortemente. Depois de um tempo, Harvey voltou para o Kansas, aonde a sua carreira acabou de vez. Apesar de ter começado a saga do cérebro de Einstein, achando que isso o tornaria um médico de sucesso, a essa altura, Harvey morava em um apartamento minúsculo e trabalhava em uma indústria de plásticos para pagar as contas.
Anos depois do furto do cérebro de Einstein e da verdadeira obsessão que desenvolveu em estudar o órgão, o patologista tentou devolver o cérebro para uma neta do físico, Evelyn, mas ela não quis aceitar o presente. Finalmente, ele decidiu ceder o que tinha sobrado do cérebro para o Centro Médico da Universidade de Princeton em 1998, mais de 40 anos após o roubo. Harvey morreu em 2007. O centro do cérebro de Einstein continua em Princeton e os pedaços dissecados foram doados para um centro de neuropatologias. Ainda que toda essa história seja bizarra por vários motivos, há quem defenda a atitude de Harvey. Afinal, muitos estudos sérios foram feitos mesmo com o cérebro roubado. Aliás, há quem diga que algumas anomalias presentes no órgão pensante do físico fizeram dele esse ser humano genial. No cérebro de Einstein havia mais células glia, que nutrem o cérebro e formam a mielina, uma substância que reveste os neurônios e melhora a qualidade de transmissão de sinais ao longo do cérebro. O órgão pensante de Einstein também tinha um corpo caloso mais bem desenvolvido, o que melhorava a comunicação entre os dois lados do cérebro. Os estudos também revelaram que não havia qualquer indício de degeneração no cérebro de Einstein, o que seria esperado em um homem de 76 anos de idade. Para muitos pesquisadores, essas características diferenciadas podem ter contribuído para o desenvolvimento da alta inteligência do físico, e tudo isso sabemos hoje graças a um patologista maluco que decidiu roubar o cérebro de uma das pessoas mais geniais de todos os tempos. E você, acha que Thomas Harvey agiu de forma certa ou errada? Deixe embaixo nos comentários. Muito obrigado a você que esteve até aqui. Não esqueça de deixar também o seu like e de compartilhar esse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.